Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Estou aguardando as pessoas chegarem. Essa live depois será colocada no YouTube, no canal Rosa Dourada. Eu deixarei o link aqui no meu Instagram. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje o tema da live é amor próprio. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana Paula. Vão enviando para as pessoas, né? Para quem vocês querem convidar para ver uma mensagem canalizada sobre amor próprio, esse tema tão legal. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi o tema da live dessa semana. Eu não sei se todo mundo sabe como é que funciona, mas é como se no começo da semana eu recebesse uma agenda, né, das coisas que serão tratadas durante a semana, se vai ter tratamento coletivo, se não vai ter, se vai ser presencial, se vai ser online, enfim. E essa semana tá uma semana muito especial, a gente tem a live de hoje, Amor Próprio. Voltei a fazer atendimentos presenciais também, aliás, fiz vários atendimentos hoje durante a tarde, que sempre me deixa muito feliz, né? São sempre trocas muito ricas, é muito aprendizado, né? Mesmo em momentos de situações de dor, muitas vezes nós passamos na vida, né? Mas a espiritualidade sempre tem uma forma amorosa de conduzir isso. E para mim é uma grande alegria poder ser esse meio, ser esse canal, né? Então, hoje a live é sobre amor próprio. A gente vai ter 5 pessoas que em que a espiritualidade estará trazendo, né, mensagens, estará trazendo. Eu sinto, né, desde o começo eu fiquei muito feliz durante a semana, porque é uma live que vem evidenciar para algumas pessoas como está o amor próprio, mas no sentido de o que essas pessoas fazem que brilha aos olhos, sabe? Então, as coisas boas, né, as coisas positivas referentes ao amor próprio. Eu fiquei muito feliz, né, muito feliz. Normalmente a gente começa a live com algumas cartinhas, né? E hoje foi meio difuso, digamos assim. Eu tenho várias mensagens, mas elas não estão exatamente esquematizadas. Então, eu percebi logo no começo que a maior parte da live vai ser realmente canalizada, ela vai ser construída, né? E é isso que eu vou fazer, iniciando com uma mensagem de um livro que é Vida Feliz, de Divaldo Franco e Joana de Ângelis. Enquanto isso as pessoas vão chegando, né? Boa noite, Juliana, boa noite, Camila. Eu vou ler um trecho desse livro e esse foi como se fosse um presente dessa semana. Ao trazer esses temas, a espiritualidade também orientou que eu iniciasse estudos mais aprofundados referentes a Divaldo Franco e Joana de Ângelis. E Joana de Ângelis tem toda uma literatura junto com Divaldo referente à psicologia. Então, eu sinto, né, que os trabalhos aqui da Rosa Dourada, eles vão seguir muito esse caminho, eles seguem muito esse caminho, né? De tratar dos aspectos emocionais, né, de trazer aí indicadores nesse sentido, né, caminhos realmente de harmonização da alma, alquimia da alma, equilíbrio emocional, né? Então, assim, bem interessante. Para começar, então, a primeira mensagem desse livro Vida Feliz, está na página 75 e se chama Caminha um pouco ao ar livre, tranquilamente. Redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece, saindo deste turbilhão em que se encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha e do mar. Refazes conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como ela se apresenta. A sua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. E aí nós vamos tratar do amor próprio de um lugar sagrado.
de um lugar sacral, né? Desse lugar que existe dentro de cada um de nós, que nos é por direito, né? E em qual habitamos. Nós somos essa essência, né? Nós somos esse lugar, nós habitamos esse lugar dentro de nós mesmos. Então o amor próprio, ele não é uma gota, ele não é um vento, ele não é uma folha, ele é o próprio oceano, né? Está muito ligado também ao direito que nós temos de ser feliz. E teve um trecho de um livro que eu li essa semana, né, também da Joana de Ângeles, e que esse trecho ele foi justamente chamado a atenção para mim para que eu pudesse falar sobre ele aqui. Muito das questões, a gente conversa muito aqui sobre crenças limitantes, né? E o amor próprio, enquanto exercício diário, ele é um processo, vamos chamar assim, que ele é muito atrapalhado, vamos dizer assim, ele não ocorre de maneira tão fluida, porque nós temos muitas crenças referentes ao que seria o amor próprio. E há uma confusão muito grande, né, entre amor próprio e egoísmo. Então, muitas vezes eu percebo isso atendendo, né, e eles estão pedindo para falar aqui também, muitas pessoas, elas se negam a experimentar coisas melhores na vida, ou processos melhores, situações melhores, relações melhores, uma dignidade pessoal, inclusive. As pessoas se negam a encontrar esse lugar porque elas acreditam que, de certa maneira, elas estão traindo outras pessoas, ou traindo o núcleo familiar, né? Elas estão sendo ingratas à sua origem. Então, existe esse dilema, o que permeia, né, o amor próprio, que é o amor próprio versus o que é ego, né? Boa noite, Mirella. Tem duas Mirelas hoje. Boa noite para as duas Mirelas. Então tem esse dilema, né, entre o amor próprio e o ego. E muitas pessoas, elas não conseguem se desprender dessa dualidade do amor próprio e do ego, né? E acabam sucumbindo do próprio direito de ser feliz. Então, eu entrego meu direito à felicidade, à paz, à saúde em prol de um suposto amor por outras pessoas, ou um suposto amor pelo que está ao meu redor. E aí, o que acontece é que internamente, quando a gente toma por esse caminho, a gente acaba abafando, eu vou usar esse termo mesmo, abafando a nossa centelha divina, abafando a nossa espiritualidade, abafando aquela nossa energia, né, a nossa força, o nosso poder pessoal. Então, a gente acaba por trair a nossa própria vida tentando encaixar nas questões de outras pessoas. E parece muito simples falar sobre isso, né? Parece assim, então simplesmente a partir de amanhã eu vou começar a olhar mais para mim, vou ter amor próprio. E até mesmo a forma de fazer isso, né? Muitas pessoas se equivocam, né? Porque muitas vezes, para você chegar num estágio, vamos dizer assim, numa vibração de amor próprio, você precisa se desfazer de algumas coisas da sua vida que nem sempre é o que você imagina que é. Nem sempre é o outro, né? Nem sempre é sobre o ato de você estar servindo, por exemplo, a sua família, né? Que é o que a gente citou aqui. Muitas vezes a gente coloca na conta dos outros, muitas vezes a gente faz uma concepção amor, egoísmo, mas muitas vezes o maior ato de amor próprio que você pode ter também significa servir ao próximo. Porque se esse é o seu dom natural, esse é o que te faz feliz, logo, estar neste serviço é, sobretudo, um ato de coragem, um ato de amor próprio, um ato de reconhecimento da essência. Então, não é tão simples como parece. E esses 5 nomes que foram chamados hoje, que eu já vou falar sobre eles,
a espiritualidade vai fazer como se fosse um passeio, né? E por essas histórias, por essas formas de ver a vida, para expandir o olhar, o nosso olhar, o olhar de todos nós sobre essa questão, tá? Eles estão falando aqui que hoje está bem diversificado, né? É um passeio didático, né? E eu, como sempre, fico bem curiosa para saber como que isso vai acontecer. Ok. Eles falaram para a gente começar então pelos nomes, e aí depois eles vão adicionando qualquer outra mensagem que eles queiram colocar. Isso, perfeitamente. Então eles vão passar aqui a ordem. Antes de começar a live, eu sempre passo lá nos comentários, né? Tem muita gente que pergunta onde coloca o nome, coloca lá no post. Sempre sai um post na quarta-feira ou na quinta-feira de manhã. Então, as pessoas que desejam participar colocam o nome completo. E é de lá que a espiritualidade indica para mim quais são os nomes, né, que são escolhidos. Hoje, nós temos aqui o nome de Sandra Bastos Guimarães Brito, Ana Paula Stein, Tássia Lorena Rocha Santana, Denise Santos de Oliveira e Osana Alzira Garçom Stein. Então, eu vou me concentrar e vou seguir aqui a ordem que eles propuserem, tá? Porque eles vão como construir uma história. A espiritualidade hoje vai construir uma história. Eu tô com os mentores de todas as pessoas aqui já comigo e a gente vai começar contando a história, falando um pouco mais sobre a Tássia. Então, o primeiro caso vai ser da Tássia Lorena Rocha Santana. E assim que eu chamo o nome, a energia, né? Eu já entro e abro uma cena para mim, né? E essa cena é a cena que eu descrevo para todos nós que estamos aqui. E inicia-se a cena como se a gente estivesse num lugar que é um jardim. Tem um jardim bem grande, muito amplo, bonito. Eu chamaria aqueles jardins imperiais, né? Estão todos organizados, né? Um paisagismo muito bonito. E tem uma borboleta voando nesse lugar aqui. E essa borboleta, ela flutua bem na frente dos meus olhos. E ela faz um caminho, né? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E esse sobe e desce dessa borboleta aqui, ela tá muito ligado eles estão dizendo assim, aos momentos de aprendizado que nós temos na vida, que algumas pessoas podem chamar de um desafio, né? Os desafios que a gente tem. E essa borboleta, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Vez ou outra, ela volta numa mesma lição. E a palavra-chave dessa leitura para Tássia, né? Ela tá ligada à palavra resiliência. Manter um estado de resiliência, suportando de forma calma, tranquila, responsável e consciente o sobe e desce da vida, é uma forma gentil, generosa, amorosa de amor próprio. Por quê? Porque a compreensão de que a vida, ela tem altos e baixos e que nós estamos nesses altos e baixos, né? Faz com que eu não impute a mim mesmo, no caso a Tássia, ela não imputa a ela mesma um descrédito por, vez ou outra, passar por essas oscilações. Pelo contrário, existe uma energia de leveza. E quando nós emitimos essa energia de leveza frente às questões da nossa vida, nós estamos gentilmente eles colocaram um termo, nos namorando, nos cortejando, respeitando a nossa
condição de ser vivo, né? A nossa condição de estar passando por uma jornada de crescimento e evolução espiritual. É muito significativo, eles estão dizendo aqui, é um indicador muito forte de auto-amor próprio, pessoas que se permitem flutuar pelos diversos desafios da vida, sem tornar isso um amargor. Então, a história da Tássia, ela começa desta maneira. Então, se muitas pessoas fossem perguntar agora, amor próprio, uma coisa mais ampla, a gente começaria amor próprio aqui falando de uma virtude, que é a virtude da resiliência. Eu vou anotar isso também. É a virtude da resiliência. A resiliência e o amor próprio, eles são diretamente proporcionais. Quanto mais resiliente você é, maior o seu nível de amor próprio. Os mentores estão falando assim, então como se tornar uma pessoa resiliente? Para muitas pessoas que vão assistir essa live, tornar-se resiliente é compreender que a vida é um misto complexo de situações. Quando eu aceito que essa é a condição da vida e que isso não depende necessariamente de nossas ações, mas sim do próprio fluxo da vida como ela é, naturalmente eu retiro de mim um peso pesado da responsabilidade ou da rejeição de passar por determinadas coisas. Então, a resiliência, ela é uma força mental. Então, mentalmente, a gente sabe que essas situações, elas existem. E por causa disso, nós conseguimos equilibrar o nosso campo emocional diante das oscilações da vida. E a Tássia foi escolhida para iniciar essa trajetória justamente porque ela carrega essa virtude, que é a virtude da resiliência. Eles estão falando assim, é como se fosse o casamento perfeito. A resiliência, ela dá as mãos para o amor próprio. A resiliência, ela cobre o amor próprio. A resiliência, ela nutre o amor próprio. Onde existe amor próprio, existe resiliência. E os mentores da Tássia estão batendo palmas aqui. Eles estão felizes com a forma como ela vem lidando com as questões e que isso tem inspirado outras pessoas a também viver a vida dessa maneira, com menos autocobrança, né? Com muito menos autocobrança e mais liberdade de ser, sem determinar o que é bom ou ruim, porque não existe bom ou ruim. Existem situações que precisam ser vividas. Se vai ser bom ou ruim, é a gente que determina. Mas a Tássia tá aqui, voando nessa borboletinha. Eu sinto, inclusive, aqui junto com a cena, que é quase como se existe até uma alegria em saber que a vida ela evolui depois desses desafios. É como se já tem uma certeza inata dentro de si de que isso mostra a fortaleza. Isso mostra realmente a estrutura interna. Então, esse amor próprio aqui, ele está muito também ligado a isso. Essa resiliência, ela é uma base, ela é um pilar. Ela é um pilar, pronto, a palavra é essa. Ela é um pilar da construção interna. E eles queriam destacar para que todos nós nos lembremos e nos exercitemos em sermos resilientes perante a vida. Porque a vida é complexa e ela vai acontecer. Nos cabe aceitar isso. Começa por esse ponto. Então,
essa é a mensagem para a Tássia, que a mensagem é permaneça, continue, siga em frente, né? Siga sendo exemplo nessa questão. Muita gente se inspira. Eu não conheço você, Tássia, mas deixo aqui meu abraço e agradeço também a oportunidade, né? De poder visitar a sua energia aqui. Então agora a gente vai passar para o próximo nome. E o próximo nome é de Ana Paula Stein, que é minha irmã, por sinal. E um beijo, Ana. Então vamos ver o que a espiritualidade hoje ela traz para você de mensagem sobre amor próprio. Eles falam assim, o amor próprio é uma semente. São várias sementes, né, que a gente planta e rega para que essas sementes elas cresçam. E para algumas pessoas, e você é uma dessas pessoas, é como se você precisasse sempre estar cuidando muito dessas sementes, sabe? Eu vejo uma hortinha, eu tô te vendo como se você olhasse de cima, a gente estivesse olhando meio que pro nosso pé, assim, e eu vi que você jogou aquela semente. E aqui, Ana, a gente está falando de força, a gente está falando de determinação. Aqui nós estamos falando de alguém que acredita, entende? Acredita mesmo que plantar boas sementes internas vai germinar o resultado que você deseja. Isso significa, Ana, no conceito de amor próprio, de que você tem uma diretriz muito forte instalada dentro de você, de que você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Então você, na sua construção do seu dia, da sua realidade, a realidade que você cria, você está criando uma realidade em que você determinou para você de que você merece ser feliz. E isso é ouro no céu, porque isso significa que você tem com você uma virtude muito forte relacionada ao merecimento. Enquanto muitas pessoas acreditam que elas não merecem viverem coisas melhores na vida, você acredita, planta e luta por isso. E isso é uma fortaleza. Isso é como eles usaram uma expressão aqui, é como se a sua arma amorosa, né, para vencer a vida. E isso denota o tanto de amor próprio que você tem. Porque você luta por você. Você luta pelo seu crescimento. E eles falam, isso foi um aprendizado. E eles querem deixar essa mensagem. O amor próprio, nos termos que eles estão colocando, também pode ser um aprendizado. O que significa? Significa que se em algum momento da vida nós estivermos em uma situação em que não estamos sendo tão amigos de nós mesmos, né? Nós podemos reverter essa situação. E aí eles falam, no caso da Aninha, plantou sementes, cuidou das sementes com determinação. Eles estão usando muito essa palavra, determinação. E por conta disso, as suas sementes germinam. Então, para ti, o amor próprio está muito relacionado a lutar pelas coisas que você sabe que você merece. Então, está ligado ao merecimento. O amor próprio, ele se liga à resiliência, à nossa capacidade de aprender, né? Fazendo um paralelo dos casos. Primeiro caso, resiliência, a nossa capacidade de aprender e a nossa convicção de que nós merecemos algo melhor. E você, Ana, está de parabéns, aqui também eles estão falando, por acreditar com fé de que você merece
as coisas boas da vida. E por você acreditar que você merece o melhor da vida, e por você plantar as sementes, é que você irá colher essas sementes. Elas estão prontas para serem colhidas. Porque elas não são só resultados externos, mas também internos. Então, se porventura, em algum momento, você tem dúvidas, saiba que as sementes estão plantadas, bem cuidadas, adubadas e germinando. E isso é uma confirmação para você. O seu mentor, ele veio aqui e passou a mão no seu rosto assim, viu? Ele fez assim, passou a mão no seu rosto e deu um beijo na sua testa. E ele falou que você sabe o porquê. Então, que lindo, né, gente? Que lindo. Resiliência, capacidade de aprendizado e merecimento. Então, agora eu vou me concentrar para a gente passar para a próxima pessoa. E na sequência, eles estão falando aqui que a gente vai abrir uma história feliz. Da Sandra Bastos Guimarães Brito. É o terceiro nome. E quando inicia a cena aqui com a Sandra, a imagem que aparece é de como se a gente tivesse acompanhado de um cachorrinho. E um cachorrinho, sabe aquele cachorro do desenho que é o Pluto, que tem a orelha bem grandona assim? Então, acho que é isso, Pluto, né? Pronto, é um cachorro semelhante a esse. E esse cachorro, ele está aqui denotando algo como fidelidade, como ser fiel. Então, uma outra característica do amor próprio, se nós formos qualificar o amor próprio, não reduzi-lo, mas ajudar a compreender, uma das outras características se chama lealdade. E aí, eles estão falando assim, que na vida, muitas vezes, nós precisamos refletir sobre o que nós somos leais. Ao que nós somos leais. Então, se você quer compreender um pouco mais sobre a sua própria essência, como você está se manifestando no mundo, você precisa observar ao que você deve lealdade. E como nós observamos ao que nós devemos lealdade? Nós observamos isso de ordem prática. Então, são as coisas ou situações ou pessoas aos quais nós depositamos a nossa energia. Então, aquilo em que nós, a todo momento, estamos cultivando, né? Voltando lá no paralelo do cultivar. Então, aquilo que no nosso dia a dia nós estamos cultivando, isso nos é leal. E aí, quando a gente faz essa lista do que nós somos leais, nós podemos observar que ao que disso que eu estou sendo leal, dita sobre algo que cresce e expande dentro de mim. Por quê? Porque o amor, ele é uma energia expansiva, ela cresce. Quando eu sou leal a algo que me traz alegria, ok? Eu tenho uma expansão desse sentimento e dessa emoção. Quem faz coisas que expandem o coração estão cultivando uma virtude dentro do amor próprio. Então, a lealdade, ela é uma... Vou colocar como virtude aqui também. A lealdade, ela é uma virtude que auxilia na minha realização pessoal. Então, aquilo que eu sou leal dita sobre o quão leal eu sou a mim mesmo. Entenderam? Ok. E aí, quando eles chegam para contar a história da Sandra aqui, eles dizem que a Sandra, ela é uma pessoa leal. E ela é uma pessoa leal às boas coisas da vida.
E aí, no sentido de, é como se desde criança tem algumas coisas que ela gosta de fazer e que ela não troca por nada, né? Aquelas coisas são sagradas. E aí eles falam, lembra que o amor próprio ele é sagrado, ele vem de um lugar sagrado? É isso, a lealdade às coisas da nossa vida, ou às pessoas ou situações, eles também são reflexo deste lugar sagrado. Ok? Então, eu estou vendo aqui que é como se tivessem pequenas atitudes do dia a dia. Eles pediram para colocar essa palavra também. Pequenas atitudes do dia a dia que fazem com que eu seja leal às minhas vontades, aos meus desejos, aquilo que eu gosto e aquilo que expande o meu coração. E isso é um contraponto. São coisas aqui, tá? Só para finalizar essa cena aqui, são coisas muito simples, tá? Coisas simples, tipo um perfume, como se fosse um alimento que gosta, as cenas, determinados lugares que a gente para e olha, sabe? Então, a lealdade que eles estão colocando aqui consigo mesmo, ele está também em abastecer as emoções, vamos colocar a palavra assim, impulsos positivos. Vamos colocar assim, impulsos positivos. Então, ser leal também a essas coisas que nos fazem felizes. Esse seria o cenário ideal. Mas no exame que cada um vai fazer individualmente das suas questões, cada um procura em si aquilo que está sendo leal no presente. Então, até esse momento, a gente tem aqui algumas palavras-chave que eu vou repetir agora. Resiliência, capacidade de aprendizado, merecimento, lealdade e as pequenas coisas do dia a dia. São coisas que constroem, eles usaram a palavra aqui, edificam o amor próprio. E eles, eu estou ouvindo eles falar aqui, eles estão explicando dessa maneira, eles estão colocando dessa maneira para que cada pessoa pegue a sua experiência de vida e se examine nas diversas frentes para aprimorar aquilo que pode ser aprimorado, ok? Então agora a gente vai passar para Osana Alzira Garçons Tem, que é minha mãe, por sinal, né, mãe? Então, 1, 2, 3, a minha mãe é a quarta pessoa. Vamos lá. Quando abre a cena, aqui, eu vejo crianças correndo e essas crianças que estão aqui correndo, elas estão lembrando do que é bom na vida. Então, eu vejo como se essas crianças estão aqui fazendo algumas peraltas. Mãe, como eu te conheço, são as netas, tá? As minhas sobrinhas, as netas estão aqui correndo, estão fazendo bagunça, né? Daquele jeito que elas gostam de fazer. E aí, muitas vezes elas fazem coisas, né? E a gente dá risada. Sabe aquela risada que a gente dá assim, que fala, meu Deus do céu, gente, essas meninas, né? Pois a risada, a alegria, o pôr para fora, né? Emoções positivas é uma forma muito generosa de amor próprio. E uma das maneiras de exercitar o amor próprio no dia a dia, nesse caso, é justamente se permitir mais vezes sorrir abertamente. Então, é como se o sorriso ele fosse um remédio da alma. Eles falam assim, a gente não toma remédios para o corpo? Pronto, quando a gente vai falar de amor próprio, é como se o sorriso ele fosse aquela gotinha assim que a gente pinga, sabe? A gente pinga e fala assim, dose diária de alegria.
se permitir viver momentos de risada espontânea, de alegria espontânea, né? Das coisas que a gente dá risada, se acaba de dar risada. Então, isso é cultivar também o amor próprio. Por quê? Porque ele expande e porque ele traz de dentro da gente um dos níveis mais elevados de vibração, que é a alegria, né? Que é a felicidade, que é eles estão falando aqui, a alegria do sorriso, o sorriso sincero, o sorriso aberto, é como se ele libera hormônios. Então, eles ajudam na manutenção do amor próprio no corpo. Ah, entendi o que eles estão dizendo, agora entendi. O sorriso, ele é um remédio, mas ele não é um remédio só para a alma, ele é um remédio também para o corpo. Então, ele também está ligado ao amar o corpo. Aí eles falam assim, muitas vezes nós assistimos aqui e vemos muitas pessoas que atribuem o amor próprio, não que o amor próprio também não possa ser isso, como é que eles chamaram aqui? O quê? Daycare? Dia de cuidado? Cuidado? Skincare? Skincare, entendi. Como se fosse, por exemplo, eu passar um creme, né, fazer um cuidado. Isso também pode entrar no pacote. Mas eles falaram assim, já experimentaram sorrir livremente todos os dias? Pronto. Isso melhora a pele. Isso que eu tô falando. Isso melhora o vício, isso melhora a energia, né? Isso é um remédio, um antibiótico natural. Então, isso é uma das formas de cultivar aquele espaço, porque eu entendo, quando eu sorrio, que eu mereço ser feliz. Essa é a mensagem que o sorriso traz na nossa vida. Eu mereço ser feliz. Eu posso ser feliz, é uma ousadia, é expansivo, né? Eles estão dando umas risadas aqui, eu não vou rir não, mas vocês podem rir em casa, viu? Então, eles trazem esse ponto do amor próprio, que eu posso ser feliz e eu exerço a minha felicidade. Sorrir, muitas vezes, é um ato de rebeldia também. Mas esse ato de rebeldia, ele quebra as coisas difíceis. A gente lembra o nosso corpo, o nosso sistema, tudo que é nosso, a gente lembra assim, eu posso ser feliz. Eu sorrio, eu sou feliz. E aí, mãe, eles estão falando assim, que você tem momentos de gargalhadas muito gostosas. E que isso deve ser cultivado e multiplicado. Porque traz muita alegria, isso traz vício. Capite? Falar italiano agora. E é isso. Então, agora eu vou passar para a quinta pessoa, que é Denise Santos de Oliveira. Tomar uma aguinha. Todo mundo que chegou, tá aqui Luana, Fátima, Lili, Viviane, Morgana, Amanda, Bianca. Vamos lá. Denise. Eles vão falar sobre fé. Eles vão falar sobre aquela fé que vem de dentro para fora. E é uma fé que eu vou descrever para você, eu vou tentar desenhar para aqui. Sabe quando a gente tem um vitral, e esse vitral, eu não conheço esse formato, mas ele é assim, ó, como se fosse um portal, sabe? Ele sabe como se fosse uma gota, assim, ó, um portal. Pronto. Existe um portal desse em você, bem aqui no meio do coração. Ele vem bem aqui no meio do coração. É um ato de amor próprio para você, né? E para todos nós, permitirmos que esse portal seja acessado. E permitirmos que as pessoas acessem esse portal, mas porque nós abrimos a chave. Para esse portal ele ser acessado, esse portal da fé, esse portal da força, esse portal
não é a palavra resiliência agora, mas é uma palavra aqui de resistência, tá? Não é resiliência, é resistência. Para que a gente consiga também lembrar que tem coisas que nós, na vida, nós abrimos espaço. E essas pessoas, elas são resistentes. É diferente da resiliência, elas são resistentes. E você tem permitido e aprendido, você está aprendendo, estão falando aqui, você está aprendendo que existe um lugar, que é esse portal, que fica bem aqui que eu tô te falando, que esse lugar, ele pode e deve ser acessado. Então, a sua disciplina, a sua coragem, a sua fé, volta a citar a fé aqui, a sua fé, e tem a imagem aqui de uma santa bem no meio desse portal, que ela tá com um manto assim. A sua ousadia, olha que a palavra, a sua ousadia, ela denota que a sua escolha já foi feita. E a sua escolha foi feita por você. Ah, tá. Deixa eu mostrar uma coisa. Então, era para você. Aqui, tem um conjunto de 3 cartas aqui, que tava aqui guardadinha do lado. Tinha essa carta aqui, que é da vitória. Tá vendo? 6 de paus. É louros, vitória. Aqui, ó, escolha. Uma pessoa tá diante de escolhas. É o 7 de copas. Teve muita coisa para escolher aqui. Mas você escolheu. E sabe o que você escolheu? Você escolheu pelo seu merecimento, certo? Merecimento de você ser feliz. E você fez isso na base da força, da resistência. Você abriu um portal dentro de você. Você tá abrindo, ó, esse portal aqui, ó. Ele tá abrindo assim, ó. E é como se você tá fazendo isso de uma coisa que é muito... como se fosse seu desafio de vida. Eu não sei nem explicar pra você. É como se fosse seu desafio de vida. Pois eu vou lá e eu vou acessar esse lugar. Sabe assim? Essa voz assim? Pronto. E isso denota muito do que é o amor próprio. Porque você fez uma escolha. Você escolheu por meio da sua fé. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito, que eles me lembraram aqui agora, que é mais ou menos assim. Que lindo é nós observarmos as pessoas que venceram pelo simples fato de um dia terem acreditado na luz. Depois eu te mando essa música. É mais ou menos assim, não é exatamente essa frase, mas eu sei que é mais ou menos assim, essa frase. E é isso. Amor próprio, ele é escolha. E ele não é qualquer escolha. Ele é uma escolha determinada. E aí não é qualquer determinação. É uma fé. É por saber que a luz está esperando. E muitas vezes é preciso fazer escolhas. E você fez escolhas. A sua escolha está feita. E você está a duras custas abrindo esse portal. Mas você fez a escolha. E seus mentores estão aqui te parabenizando por isso. Porque escolher por você, enquanto você tinha várias opções de como fazer as coisas, mas quando você escolhe por você, você venceu. Você venceu essa vida e você venceu muitas outras que você vem trabalhando, lutando e crescendo para fazer essa escolha. Eu não sei qual é a escolha, mas eu sei que você fez. E eu sei que foi um ato de fé. E foi um ato de força. E foi um ato de acreditar. Então, isso a gente volta para a questão do merecimento, mas aqui tem algo a mais. Aqui tem uma ação, tem uma escolha, tem uma determinação. E dessa maneira, eles dizem, nós conduzimos para uma pequena reflexão de um assunto que é muito grande, mas que está pautado em alguns pilares. E quais são os pilares? Resistência, a gente tem a capacidade de aprender amor próprio, nós temos a fé no merecimento de que a gente merece ser feliz, quando a gente transforma isso mentalmente. Lealdade às coisas que a gente não deixa de ser uma escolha, mas é mais do que uma escolha, é aquela meu hábito
diário, né? Essa lealdade, ela está muito ligada às questões do dia a dia, das pequenas atividades. E na sequência, para algumas pessoas, é uma escolha difícil muitas vezes, mas é uma escolha que deve ser feita determinada e com fé. Então, se o amor próprio ele pode ser muitas coisas, ele pode ser também um conjunto, ele pode ser também uma estrutura, digamos assim. Então, o amor próprio, ele também é uma estrutura e ele tem diretrizes. E quando a gente pensa no amor próprio como sendo esse conjunto dessas coisas, se torna muito mais fácil avaliarmos se estamos sendo honestos conosco, se estamos ouvindo nossas emoções, se nós estamos construindo um amanhã alinhado com aquilo que a gente deseja. Aí eles colocaram a imagem da Ana Paula aqui com as sementes. O amor próprio para muitas pessoas é uma conquista diária, é uma conquista das pequenas escolhas, é uma conquista determinada, é um plantio, e para muitos é uma colheita, para muitos é um estado de pensamento. Mas uma coisa é fato: todas as situações encontram remédio no amor que nós sentimos por nós mesmos, por acreditar e saber, não é só acreditar, é saber que cada pessoa nasceu para ser livre, para ser feliz, para rir abertamente e para aproveitar a vida. Nós temos capacidade e podemos contar com a ajuda da espiritualidade para a gente chegar nesse patamar, que é um processo, mas que é um processo que não consegue ser construído sem que nós estejamos nesse lugar de força, nesse lugar do amor próprio, que a partir de hoje, pelo menos para mim, não é mais só a palavra amor próprio. Pelo menos eu consigo abrir o leque agora e analisar sobre diversas frentes. A espiritualidade está dizendo que nós teremos muitas lives a respeito desse tema daqui em diante, que eles vão abordar isso com exemplos. Eles mesmos trarão exemplos, me mostrarão exemplos, alguma coisa com exemplos aqui. E isso vai virar conteúdo, isso vai chegando. Por quê? Porque é hora de transformar esses sentimentos de não merecimento, é hora de transformar a culpa, é hora de transformar as dores, é hora de todo mundo entender como Denise, né? Eles falaram assim, como Denise, acreditar na luz e chegar lá pelo simples fato de ter acreditado. Ela sempre esteve lá. A música termina assim, né? Sempre esteve lá. Por hoje, era essa mensagem que eles tinham para passar. Eu já entendi, aqui ouvindo eles falando, que a gente vai tratar desse assunto de várias vezes, de outras formas, com outras abordagens. Mas eu, particularmente, estou muito feliz com a forma como foi abordada hoje. A minha mente está expandida. Preciso pensar sobre isso. E agradeço imensamente o carinho de vocês, as boas vibrações. Eu consigo sentir daqui e me ajuda muito a fazer bons acessos. Eu vi que a Denise colocou, passei essa semana na fé. Tenho buscado cada dia ter mais fé por dias melhores. E eu vou te mandar a música, Denise. Pode deixar. Então vamos que vamos em frente. Muito obrigada pelo carinho sempre. Muito obrigada por tudo. Ah, peraí, tinha uma carta que eu não coloquei, gente. Aqui, ó. Tem a ver com esse finalzinho aqui. Eu não entendi bem na hora que saiu, mas tá aqui, ó. Se chama Espiral. Tá vendo essa moça feliz aqui? Tranquila? Vou finalizar com essa mensagem. No espiral da concha ou nas águas do mar, na perfeição desse universo. A gente deve lembrar isso sempre. Nos cosmos, na planta, o espiral convida a respirar, soltar, movimentar a energia divina. Movimento ascendente, consciência a pulsar. Podemos, é nossa. Vamos em frente. Beijo, gente. Muito obrigada.